Livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o 17. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Versículo de número 13 diz: não mate. Não mate. A melhor tradução que nós podemos fazer desse texto é: não cometa assassinato. Não cometa assassinato. Hoje eu gostaria de pensar biblicamente com os irmãos sobre esse mandamento. É bem verdade que aqui nós temos um resumo, mas ele está desenvolvido em toda a Bíblia. E naturalmente nós vamos aqui pegar outros textos bíblicos para trabalhar a ideia que está por trás desse mandamento. Esse mandamento foi dado por Deus, porque o alvo de Deus com Israel e com todos os povos é preservar a vida. Então, quando ele diz não mate, a melhor tradução seria não cometa assassinato. Não cometa assassinato. E é importante nós entendermos a razão por que Deus então está exigindo isso. A razão por que Deus está então ordenando isso. E é isso que eu quero pensar com os irmãos hoje, nos nossos dias. Também, antes de nós aprofundarmos no texto, eu quero perguntar para você: qual é o valor de uma vida? Na nossa justiça hoje no Brasil, as coisas funcionam da seguinte maneira: quando alguém mata uma pessoa, ela é presa. E muitas vezes, ou em algumas situações, existe uma sentença que a pessoa deve pagar uma multa por causa da morte de determinadas pessoas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Do valor de uma vida. E é importante os irmãos entenderem que ainda nós estamos no mundo que pertence a Deus. O Brasil pertence a Deus, como todas as nações pertencem a Deus. E entenda uma coisa: Deus não muda. Ele continua sendo o rei do universo. Ele continua sendo o rei das nações. E por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque essa nação, ela vai tentar entender a vontade de Deus e aplicar a vontade de Deus na vida dela. Isso é muito importante. E o ponto então que nós temos que pensar é: qual é o valor de uma vida para você?
E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque normalmente nós costumamos dizer assim, sobre diversas situações, ou diversos temas, né, que nós encontramos. Eu acho que deveria ser assim, ou eu penso que deveria ser assim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, e nós que somos crentes. Quando nós vamos tratar de temas que são temas delicados, temas que muitas vezes nós temos que enfrentar no dia a dia, não é o que eu acho, ou o que eu penso, ou o que as pessoas estão dizendo sobre o assunto. A postura do crente é o que Deus diz sobre o assunto. É isso que importa. Ou seja, a importância que nós devemos dar a uma vida é a mesma importância que Deus dá. E o tratamento que nós temos que dar para aqueles que matam pessoas de maneira injusta e inocente é o mesmo tratamento que Deus dá, de acordo com o texto. Então, quando ele diz, não cometa assassinato, a preocupação aqui, ou o mandamento de Deus é preservar a vida humana. E por que nós temos que preservar a vida humana? Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o desenvolvimento desse mandamento ao longo das Escrituras Sagradas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para Gênesis, capítulo de número 9, porque ali Deus dá um mandamento, que depois vai ser aqui resumido aqui. Mas ele dá um mandamento para Noé. E esse mandamento para Noé, ele não foi anulado, ele não foi cancelado, ele continua até hoje. Então, aí no capítulo 9 de Gênesis, versículo de número 6 e o verso 7 diz assim: se alguém derramar sangue de uma pessoa, e o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, numa outra versão. Mas sejam fecundos e se multipliquem, e povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Observe que, quando Noé saiu da arca, Deus então agora chama Noé e diz para Noé o seguinte: Noé, se alguém derramar sangue de uma pessoa, se alguém cometer um assassinato, essa pessoa que cometeu o assassinato, ela deve pagar com a mesma moeda. Porque ele diz aqui, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. E por que Deus fez isso? Agora ele fundamenta por que ele cobra isso. Ele diz assim, no verso número ainda 6. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, observe os irmãos. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Quando alguém comete assassinato, essa pessoa ofende a honra de Deus. Ela ofende a glória de Deus. Ou seja, ela está ofendendo o próprio Deus. Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, qual a importância que Deus dá para a vida humana? Ou seja, quem mata desonra a Deus. Quem mata ofende a Deus. Quem mata insulta a Deus porque está matando pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então compreenda, os irmãos, não é uma prisão que paga um assassinato. Não é um valor em dinheiro que paga um assassinato. Não. Quem foi ofendido primeiramente foi Deus, o Rei do universo, o Senhor de toda a criação. Então, irmãos, por que a vida deve ser preservada? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. É assim que o crente age na sociedade. Por que você dá importância à vida? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando alguém comete um assassinato, ele está ofendendo Deus. Ele está insultando a Deus, ele está provocando a ira de Deus. Ou seja, são pessoas que desprezam a imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, meus amados irmãos, a ordem que foi dada para Noé, e daqui para frente ele diz, olha, se alguém derramar sangue, o sangue dessa pessoa será derramada. Porque o Senhor criou, ele diz, eu fiz o homem, ou o ser humano, segundo a minha imagem. Segundo a minha imagem. Então, a primeira fundamentação que nós temos que ter com relação à vida humana é entender que os seres humanos, todos eles, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui está um tema polêmico na sociedade. Mas e o aborto? Porque há um feto ali.
Aquele feto que está no útero de uma mulher também é a imagem e semelhança de Deus. Por que que nós não concordamos com o aborto? Por que que nós entendemos que isso é algo terrível? Não é simplesmente porque, não, é porque é a imagem e semelhança de Deus que está sendo morta. É a imagem e semelhança de Deus que está sendo tirada. É um insulto a Deus. É um insulto ao Criador de todas as coisas. Então, a ordem que foi dada para Noé foi essa: se alguém matar Noé, deve ser morto, porque eu criei o homem à minha imagem e semelhança. Então, quando o crente ele se posiciona na sociedade, ele fundamenta aquilo que ele está pensando, biblicamente. Não é o que os outros pensam, o que os outros vão achar, ou não, é o que Deus diz. É o Senhor do universo que diz para nós como nós temos que pensar, como que nós temos que agir. Então, observe que esse mandamento que é dado ali, não cometa assassinato, é porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O feto também é imagem e semelhança de Deus. Tanto é que é assim, que Davi no Salmo de número 139 diz que Deus estava formando ele no útero da sua mãe. Ou seja, se o feto não fosse tão importante assim, por que Deus formaria? Ou melhor, se não fosse tão importante, onde você estaria então? Agora. João Batista era cheio do Espírito Santo, mesmo no útero da mãe, como um feto. Ou seja, por que ele era cheio do Espírito Santo? Porque também ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, meus amados irmãos, o mandamento diz: não cometa assassinato. Não cometa assassinato. Então, cometer assassinato é você tirar a vida de uma pessoa, é você tirar a vida de uma pessoa que está informe ainda, um feto, é cometer assassinato. E isso a Bíblia proíbe. Por quê? Porque são criados à imagem e semelhança de Deus. Ofender a Deus, insultar a Deus, provocar a ira de Deus. Quem faz isso, insulta ao Senhor, provoca a sua ira e traz maldição sobre uma nação, sobre um povo. É por isso que os cananeus foram destruídos pela ira de Deus, porque era um povo pecador, que não respeitava a vida, que não respeitava a moral, que não respeitavam Deus. Então Deus diz: matem todos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ainda, irmãos, eu chamo a atenção de vocês, porque a vida é sagrada aos olhos de Deus. E veja a profundidade disso quando Jesus comenta sobre isso lá em Mateus capítulo 5. Chama a atenção dos irmãos para Mateus capítulo 5. E Jesus ele vai mais longe ainda. Não é só uma questão de derramar sangue. É muito mais do que isso. Mateus capítulo 5, lá no verso de número 22, 21 e 22. Está tendo uma discussão ali sobre... Jesus fala assim no verso 21. Mateus capítulo 5, verso 21 em diante, diz assim: vocês ouviram que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Agora, veja a importância que Cristo dá à vida. Ele diz: eu, porém, vos digo, ou lhes digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja a sequência aqui que Jesus dá. Se você, ele diz aí, olha, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamentos. Aqui é um sentimento. Alguém está com raiva, alguém está irado contra alguém. Então ele diz, já é um pecado contra o irmão. Ele continua ainda. Ele diz assim: lhes digo que aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e o que insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Então ele vai aumentando a dose da punição. Se você irar-se, você já está sujeito a julgamento. E se você insultar o seu irmão, talvez você fale alguma palavra, né? Ou você tome uma atitude que machuque o seu próximo. Ele diz, está sujeito
ao tribunal. Mas aí ele aprofunda isso. Se você externar isso em palavras, é isso que Jesus está dizendo, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Por que que Jesus está dando tanta importância assim para a vida, meus amados irmãos? Porque a vida é sagrada. A vida é sagrada e foi dada por Deus. Por isso, então, as bases que Jesus está usando para julgar aqui, ou para dar sentença, não é simplesmente no tribunal humano, é diante do tribunal de Deus. Ele está dizendo, você pensou, você já é sujeito a julgamento. Você agiu, você já está diante do tribunal do juiz. E a sentença é essa. Se você, então, manifestar o seu ódio, você é réu do inferno. Você é réu do inferno. Então, meus amados irmãos, primeiramente, compreendam isso. Nós temos que preservar a vida, porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa, porque a vida humana, ela é sagrada. Ela foi dada por Deus. Não se brinca com a vida. Não se destrói a vida. Não se, mesmo em palavras ou em ações, você deve cuidar da vida. Porque é sagrada, é algo de Deus. Então, por isso que Jesus trata isso com bastante energia e diz, olha, não é simplesmente isso não. Vocês estarão diante de Deus, serão julgados por Deus e serão condenados quando levantar-se contra alguém. E a condenação aqui, irmãos, não é uma condenação temporária, porque Jesus usa a palavra inferno, eterna, eterna. Então, a vida é algo sagrado, e nós devemos respeitar a vida da mesma maneira que Deus, assim, respeita a vida humana. Mas ainda, irmãos, eu chamo a atenção dos irmãos, vamos ainda lá para Atos, capítulo de número 17. Paulo, quando pregou para aquelas pessoas que estavam ali no Areópago, ele fala de algo lá de Gênesis. Atos capítulo 17, há uma outra razão aí porque nós temos que respeitar a vida. Primeiro eu falei, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Segundo, porque a vida é sagrada, mas há uma outra razão aí porque eu devo respeitar a vida. Está em Atos 17, verso 25, e diz assim, ele está falando de Deus, que Deus não precisa da criação, mas ele diz, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vida é um dom. Vida é uma dádiva que Deus dá. Quando você, ou quando alguém tira a vida de alguém, meus amados irmãos, está menosprezando aquilo que Deus deu grande importância. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui para os irmãos. Tudo que Deus faz, Ele leva a sério. E Deus não brinca com aquilo que Ele faz. Os irmãos devem se lembrar de dois irmãos gêmeos lá do Antigo Testamento, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro e ele é o primogênito. E Jacó, então, seria o segundo irmão. E houve um momento que Jacó, cobiçando a primogenitura do seu irmão, é dito que ele faz uma sopa de lentilhas, né? E o irmão dele chega cansado da caça, e aí o irmão diz, olha, me dá um pouco de comida. E ele fala assim, não vou dar não. Olha, eu estou com fome, estou cansado aqui, me dá um pouco de comida. Ele fala assim, tudo bem, eu te dou a comida, se você me vender a sua primogenitura. Esaú fez isso. Ele desprezou aquilo que Deus havia dado para ele. Ele não levou em conta aquilo que Deus havia dado para ele. E isso, ele pagou um preço muito alto diante de Deus, para mostrar que aquilo que Deus dá como uma dádiva, como um dom, como uma bênção, nós devemos levar tão a sério quanto Deus. Então, quem dá a vida é Deus. Quem dá a vida é Deus. E Deus vai considerar isso exatamente como Ele fez, como Ele ordenou. Então, Paulo diz, é Deus quem dá a todos vida e respiração. De onde Paulo tirou isso? Chama a atenção dos irmãos para Gênesis capítulo 2. Ele está olhando para Gênesis capítulo 2 e está aplicando isso aqui. Gênesis capítulo de número 2.
a partir do verso 6, ele diz assim, Gênesis 2, verso 6 diz assim: mas uma neblina subia sobre a terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, quem deu vida a Adão? Quem formou o corpo de Adão? Quem tornou o corpo de Adão algo vivo, verdadeiro, que pode manifestar a glória de Deus, a pessoa de Deus? Deus fez isso. Então, a vida é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Aqueles que se lançam contra a vida de alguém, está pecando diretamente contra Deus. Por isso, irmãos, entenda uma coisa: não se paga vida com dinheiro, não se paga vida com prisão. Prisão não é castigo, prisão não é disciplina, nada disso. Disciplina é a pessoa aprender que determinadas coisas não podem fazer. E aí então existe um preço para isso, que Deus estabeleceu. É um dom de Deus. Então quem mata, quem comete assassinato, ele está desprezando aquilo que Deus considera mais precioso: vida. Deus é a fonte da vida. João diz isso: nele estava a vida, e a vida é a luz do homem. Ou seja, Cristo é a fonte da vida. Matar alguém injustamente, matar alguém por capricho, por inveja, por ciúmes ou por ódio, é uma ofensa ao Senhor da vida, da fonte da vida, Deus. Então, o mandamento diz: não cometa assassinato. Não cometa assassinato. E por último, meus amados irmãos, uma outra razão porque nós devemos defender a vida a todo custo. Lá no Salmo de número 8, Davi fala sobre o homem que Deus criou. E veja como ele trata isso. Salmo de número 8. Verso 3 em diante, Davi diz assim, ou melhor, Davi diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Veja a pergunta dele, essa pergunta é importante. Ele diz: quem é o homem para que dele te lembres? Ele está perguntando. Eu estou olhando para os céus, eu estou olhando para toda a criação do Senhor, isso me causa uma admiração grandiosa. Ele vê a glória de Deus, conforme está aí no verso número 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade. Ele está contemplando a glória de Deus na criação, e ele está admirado com isso. E aí então ele diz: eu olho para a tua criação e fico admirado. Aí ele pergunta: quem é o homem, ou melhor, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é a humanidade diante de tão glorioso, de tão gloriosa obra? Ele diz mais ainda: e o Filho do Homem para que o visites? A palavra visitar aqui, irmãos, é que Deus vem até os filhos dos homens, ou por toda a humanidade, e alimenta toda a humanidade. Dá pão, dá água, da vida, da respiração. A ideia de visitar é isso: Deus vem e sustenta todos os seres humanos. E aí Davi pergunta: e quem é o Filho do Homem para que o Senhor o visites? Aí agora ele vai dizer quem é. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. E ele continua: e de glória e de honra o coroaste. Que mais que Deus fez com o ser humano? Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Veja que Deus colocou o ser humano numa posição elevadíssima, porque Deus criou todas as coisas, e aí Deus pega toda a criação e coloca aos pés dos seres humanos. Porque, meus amados irmãos, nós devemos preservar a vida.
Porque o ser humano reflete a glória de Deus. Cada ser humano morto, assassinado, é a glória de Deus que é ofuscada, banalizada, insultada diante da sociedade. E a sociedade não pode se acomodar com isso. A sociedade não pode aceitar isso de maneira calada. Veja bem, meus amados irmãos, é uma ofensa ao Criador. E ofender o Criador é trazer juízo sobre a terra. Então, Deus criou o homem, um ser superior a toda a criação. Nem os anjos são chamados de seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aos anjos não foi dada autoridade de dominar sobre todas as coisas, mas ao homem e à mulher sim. E por que Deus fez isso? Porque o homem e a mulher refletem a glória de Deus. O homem e a mulher refletem a majestade de Deus. E cometer assassinato, banalizar a vida, desprezar a vida, concordar com isso, ou aceitar isso, sem que haja uma punição rigorosa para aqueles que assim cometem, é desprezar o Deus das Escrituras. É zombar do Deus das Escrituras. Não pense, os irmãos, que os antediluvianos foram destruídos sem razão. A violência naquele período estava exagerada. Deus destruiu uma geração por causa disso. Sodoma e Gomorra não foi diferente. O povo cananeu não foi diferente. E muitas outras nações que nós não sabemos foram destruídas por Deus por causa da violência. O desrespeito à vida, o desrespeito àquilo que Deus criou e aquilo que Deus deu valor, e um valor imenso. Ou seja, a vida humana que vem de Deus. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? No entanto, ele diz: de glória e de honra o coroastes. A glória de Deus é manifesto no homem e na mulher. Então, por que nós defendemos a vida? Porque Deus criou o homem e a mulher para manifestar a sua glória. A sua glória. Então, meus amados irmãos, rapidamente aqui eu quero só fazer algumas aplicações. Veja bem, eu vou repetir aqui. O argumento que é usado hoje para fazer aborto é que o problema do aborto é uma questão sanitária. É mentira isso. Não se enganem. Aborto é assassinato. E assassinato é ofender a Deus. E concordar com isso, meus amados irmãos, é um insulto a Deus. A honra de Deus, a glória de Deus, aquilo que Deus deu como um dom para o homem cuidar, a vida. Ele é a fonte da vida. Compreenda isso. Aceitar pacificamente aqueles que matam não é uma coisa boa. E é por isso que Deus determinou para Noé: se alguém matar, essa pessoa também, o sangue dela vai ser derramado. Por quê? Porque não é com dinheiro que você paga a morte de alguém, o assassinato de alguém. Não é com a prisão que você paga o assassinato de alguém. Mas vida requer vida. Vida requer vida, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 13, ele deixa bem claro isso. Ele diz: olha, as autoridades são ministros de Deus para passar a espada. Passar a espada é cortar pescoço. Então ele diz: se você não quer temer a autoridade, faz o bem. Porque Deus usa as autoridades para fazer justiça. Para fazer justiça. Então, meus amados irmãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós como filhos de Deus, devemos nos posicionar diante de assassinatos. Devemos repudiar isso, devemos odiar isso, e devemos lutar por defesa da vida, para que haja menos violência, para que haja menos agressões, para que haja menos morte. Ou seja, temos que cuidar da vida, porque Deus nos deu ela, e Deus fez isso para a glória dele e para o nosso bem. Então, aprendamos isso. Não
cometa assassinato. O mandamento existe e continua. E devemos proclamar isso. A vida deve ser respeitada. A vida deve ser honrada. A vida deve ser celebrada. A vida deve ser contemplada. Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos auxilie. E que assim possamos compreender qual é a vontade de Deus para todas essas coisas. Amém.